Então, na última aula a gente falou um pouquinho sobre algoritmos evolucionários, né? E falamos aí no finalzinho da última aula que os algoritmos genéticos e a programação genética estão incluídos dentro dos algoritmos evolucionários. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algoritmos genéticos. Então, os algoritmos genéticos ele pertencem então ao grupo de técnicas evolucionárias que tem toda a inspiração biológica na adaptação dos indivíduos, né, inspirada então na seleção natural proposta por Darwin na teoria das espécies, da evolução natural das espécies. Os algoritmos genéticos então eles foram propostos e desenvolvidos por John Holland em uma publicação do livro Adaptation in Natural and Artificial Systems, publicado lá em 1975. Então, o que John Holland fez? Baseado no livro de Darwin, ele fez toda a criação e o desenvolvimento do algoritmo genético de forma codificada, ou seja, de forma computacional. E propôs e colocou toda a formulação neste livro aí, publicado em 1975. Os algoritmos genéticos eles são técnicas heurísticas de otimização global. Por que eles são isso daí? Porque eles buscam a melhor solução dentre um conjunto ou por uma função. E como que ele faz isso? Utilizando a heurística de busca, técnicas de busca com otimização global, porque ele analisa todo o espaço de amostra, tentando vasculhar ou varrer todo esse espaço aí. Então ele é um algoritmo que se encontra dentro da classe chamada de hill climbing, ou seja, que utilizam a probabilidade para alcançar soluções ou que minimizam ou que maximizam soluções ou funções para levar em consideração o conjunto total delas, tá? O conjunto total dessas soluções aí. Os algoritmos genéticos têm como característica de não ter que olhar todas as amostras, então ele faz uma amostragem desse espaço e em cima dessa amostragem é que ele busca a solução. Então ele só busca parte do espaço. Essa é uma grande característica do algoritmo genético. Ele busca esse subconjunto e não em todo o conjunto, tá? Isso faz com que a gente ganhe tempo. Para guiar essa busca aí no objetivo de encontrar a melhor solução, eles utilizam informações pertinentes ao problema, ou seja, eles utilizam até a própria codificação do algoritmo como método para guiar a busca, e aí a gente exclui o processo de busca cega do algoritmo genético. Então, a parte de busca cega, ou seja, caminhada aleatória que ele poderia estar fazendo, ele não vai estar porque ele utiliza então essas informações para se guiar na busca, para saber se está chegando próximo ou não da solução ideal. Outra coisa interessante é que os algoritmos genéticos eles codificam as informações do problema a ser resolvido. Então eles não trabalham com os dados diretamente. Isso é uma coisa interessante porque a gente está preservando as características originais, não está alterando os dados aí originais. Então essa também é outra característica bem interessante do algoritmo genético. E também uma última característica aí é que eles podem ser implementados de forma paralela, coisa que dependendo das técnicas que nós temos de busca, por exemplo as clássicas, elas não podem ser implementadas de forma paralela e por isso não podem ser escaláveis, ou seja, compartilhadas entre vários computadores para diminuir o tempo de busca. Então, os algoritmos genéticos, basicamente, eles consistem de 5 etapas. A primeira etapa é a geração dos indivíduos, que irão formar a população inicial.
é a primeira população que vai dar origem ao processo de evolução. Segunda etapa é a seleção dos indivíduos considerados mais aptos. Para isso ele utiliza uma função chamada de função de aptidão. Terceira etapa, reprodução dos indivíduos que ele já selecionou na etapa anterior. Ele vai fazer aí a reprodução, vai fazer aí pegar parte de um indivíduo e combinar com o outro. Nós temos a quarta etapa, que é o processo de mutação em parte dos indivíduos que foram selecionados. Essa mutação geralmente ocorre em um percentual baixo, mas depois a gente discute sobre isso. E o último é a formação da nova população. Então, esse processo aí dessas 5 etapas, ele vai realizando durante o número X de iterações, que é o que a gente chama de quantas gerações a gente quer que o algoritmo ele realize, ou ele iteraja, tá bom? Então, ele vai fazendo isso ou até chegar a um determinado limiar de resposta, ou até o número X de gerações. Se a gente for pensar em forma algorítmica de como esse algoritmo genético ele é codificado ou expressado, nós teremos lá então o início, um T recebendo 1, esse T corresponde à população inicial. Então primeiro ele vai inicializar a população, chamada de P de T, depois ele vai avaliar a população, P de T, enquanto ele não chegar na condição de fim, que é, por exemplo, no número de gerações, ele vai fazer o looping fazendo que situação? Primeiro incrementando a população, T mais 1, depois selecionando a população P de T a partir de P de T mais 1, então vai criar uma nova população, vai aplicar os operadores genéticos, mutação e crossover, vai avaliar a população para ver qual foi a melhora que foi obtida e vai fazer esse processo então aí iterativamente até a condição de parada. Terminou, ele finaliza o algoritmo genético. Aqui tem um esquema de funcionamento para ficar um pouco mais claro para vocês. Então aqui nós temos o processo de... Vamos começar por aqui, tá? Seleção, onde a gente escolhe os indivíduos que irão participar do processo reprodutório. Então a gente separa eles de acordo com essa seleção. Tem várias técnicas que a gente pode adotar para selecionar. Selecionando eles, a gente aplica os operadores genéticos, que vão realizar as operações de reprodução e mutação aos indivíduos pais, para gerar então os indivíduos filhos. Depois disso a gente tem uma nova população. Essa nova população aqui, ela vai então, a partir dos filhos que ela gerou, né, da população antiga que gerou os filhos, a gente pega os filhos então, começa todo o processo de iteração do algoritmo genético, joga a população antiga, que são dos pais, no lixo, e começa de novo o processo com uma geração de filhos novos. Verifica se o critério de parada ou se o número de gerações já chegou, se sim, finaliza o algoritmo, se não, ele vai pegar esses indivíduos que foram gerados aqui, que são os filhos, vai fazer a avaliação e começa de novo o processo de seleção e assim por diante, tá bom? E fica ele nesse ciclo aqui até que ele satisfaça essa condição aqui. Algumas terminologias muito importantes na hora de trabalhar com algoritmos genéticos. Cromossomos, eles são, na codificação, representados por meio de um conjunto de bits, que pode ser uma string de bits, pode ser também chamado de indivíduo, cromossomo, ou até de árvore, dependendo da situação. Nós temos os genes. O que é o gene? O gene é cada característica dos indivíduos, cada característica dele, que no caso é representado por cada bit. Cada bit é o gene do meu cromossomo. Eu tenho o alelo, que é o valor do gene,
Então, eu posso ter, por exemplo, uma representação binária, posso ter o valor 0 como representação do gene, ou posso ter o valor 1. Eu tenho o locus, que é a posição onde esse gene ele se encontra no cromossomo. Pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2 e assim por diante. Eu tenho o genótipo, que é a estrutura do cromossomo, ou também chamada de apenas estrutura. E eu tenho o fenótipo, que é o conjunto de parâmetros do algoritmo. Tá? Que acontece? No fenótipo é uma avaliação que a gente faz para dizer se um determinado algoritmo ou se um determinado cromossomo ele está apto ou não àquela determinada solução, se ele está próximo ou não da solução. Então é a partir do cromossomo que a gente aplica a função de aptidão e chega no genótipo, tá bom? Então aqui estão algumas referências que foram utilizadas, caso vocês queiram procurar um pouco mais, ter um pouco mais de dados sobre esse processo que a gente falou, tá? Estão aqui disponíveis. Então a gente para por aqui, próxima aula a gente continua.